Muito bem. Quanto ao requisito do tempo, o fator fundamental para a conversão da posse em propriedade é o tempo. A posse tem que ser exercida pelo tempo previsto na lei. O tempo, como eu já disse, 2, 5, 10 e 15, 2, 5, 10 e 15 anos, dependendo da modalidade de uso capião. E nós temos várias espécies de uso capião. Eu não vou conseguir aqui, na nossa aula de hoje, 1h30 de aula, que já está quase dando 1 hora, né? 1h20 já temos de aula. Eu não vou conseguir, nesse espaço aqui, analisar cada uma das modalidades de uso capião e qual é o tempo necessário para o reconhecimento da propriedade pela uso capião. Mas eu coloquei um link, e aí eu vou abrir esse link aqui, e nesse link nós temos um resumo de todas as modalidades de uso capião. Esse link, esse documento, é um documento que eu retirei lá do perfil do Dizer o Direito. O professor Márcio que fez esse modelo, como é um modelo público, ele disponibilizou isso na internet. Eu peguei esse documento dele e estou replicando aqui, mas estou dando crédito, tá? Quem fez isso foi o professor Márcio, lá no perfil Dizer o Direito, ok? Bom, e aqui você consegue acompanhar quais são os prazos de cada uma das modalidades de uso capião e quais são os requisitos específicos que deve ter em cada uma dessas modalidades. Olha aqui, uso capião extraordinário, uso capião ordinário, tem inclusive o artigo, o prazo, quais são os requisitos que tem que ter em cada uma dessas modalidades de uso capião. Uso capião especial pro labore, rural, né? Uso capião especial rural. Uso capião especial urbano. No rural, 50 hectares, 5 anos a pessoa deve ter a posse mansa e pacífica. A terra tem que ser produtiva. O possuidor não pode ter outro imóvel. Na urbana, o imóvel tem que ter até 250 metros, 5 anos de posse, tem que usar para moradia e não ter outro imóvel. Então aqui você tem todos os requisitos de cada uma dessas espécies. Uso capião especial urbano coletivo, uso capião favelada, né, que está lá previsto no artigo 10 do Estatuto da Cidade. Desculpe. Uso capião rural coletivo, uso capião residencial familiar, aquele por abandono do lar conjugal. Uso capião indígena, uso capião tabular, uso capião de quilombolas, enfim. Aqui você tem tudo isso para que você se oriente no seu caso concreto, ok? Deixa eu voltar aqui. Algumas questões processuais relacionadas ao tempo. 2, 5, 10 e 15. Perguntas que sempre são importantes na prática jurídica. O autor da ação não satisfaz o prazo exigido por lei. O autor ajuizou uma ação, alegou na sua petição inicial que ele está na posse do imóvel há 16 anos e que, portanto, ele tem direito ao uso capião extraordinário. A posse aqui é uma posse de 15 anos. E ele alega que está na posse há 16 anos. Só que ele não consegue provar isso durante a instrução do processo. Ou o réu, na sua contestação, o réu alega assim, na sua defesa, esse autor não está na posse há 15 anos desse bem imóvel. A posse que ele exerce é uma posse de menos de 5 anos. E que, portanto, ele não tem direito ao uso capião extraordinário. Ele está dizendo que está a 15, mas ele só está a 5. Portanto, ele não tem o prazo da uso capião, produz provas nesse sentido, e o juiz julga a ação improcedente. Muito bem, olha que interessante isso. Dos requisitos necessários ao uso capião, o tempo é o único que, quando não demonstrado, vai conduzir à improcedência da demanda
sem, contudo, fazer coisa julgada. Olha que coisa louca isso. Bom, quando o juiz prolatou a sentença, o autor não tinha 15 anos. O autor tinha 5. O autor tinha 14, tinha 13, quando o juiz prolatou a sentença. E por isso a sentença foi improcedente. Muito bem. A sentença foi improcedente, reconheceu, né, conheceu o pedido foi julgado improcedente. Só que a causa da improcedência foi o tempo. E o tempo não faz coisa julgada. Isso significa que esse mesmo réu, se continuar na posse e agora tiver o tempo necessário, ele vai poder ajuizar uma nova ação ao complementar o prazo faltante sem que se cogite de coisa julgada material. Bom, tem que bater nesse advogado do réu, né? Por quê? Porque esse advogado do réu, que venceu a demanda, ou seja, a ação de uso capião foi improcedente, esse advogado do réu não ajuizou a ação de reintegração de posse ou ação reivindicatória para interromper o prazo da prescrição. E como ele não fez isso, o autor continuou na posse, agora adquiriu tempo e ajuizou uma nova ação. E agora ele vai levar. Então veja como é importante o advogado ter a técnica. Veja como é importante fazer o curso método IPR. Se você for advogado do réu e o seu cliente venceu a demanda da uso capião, porque o autor não tinha o prazo da uso capião, quando o juiz prolatou a sentença, ele não tinha o 15 anos, ele não tinha o 10, ele não tinha o 5, ele não tinha o 2. E a ação foi improcedente. Se a causa da improcedência foi a falta do decurso do prazo, faltou o prazo, você, como advogado do réu agora, você tem que correr e ajuizar uma ação de reintegração de posse ou uma ação reivindicatória. E essa ação tem que ser julgada procedente, porque se ela for julgada procedente, vai interromper o prazo da uso capião do autor. Se você não fizer isso, o autor vai continuar na posse do bem, vai adquirir o tempo necessário e agora vai ajuizar a ação novamente. Não faz coisa julgada. Professor, quando o autor ajuizou a ação de uso capião, ele alegou que estava na posse pelo prazo necessário, mas não estava. Faltava 2 anos, faltava 3 anos. E esse prazo, ele foi complementado durante o curso da ação de uso capião. Entre a distribuição da ação e a prolação da sentença, decorreu 4 anos. E agora, com esses 4 anos, ele tem os 15 necessários para o reconhecimento da uso capião. Mas quando ele ajuizou, ele não tinha. Ele vai perder ou vai vencer a demanda? O autor vai vencer a demanda. Vai vencer a demanda por quê? Porque o juiz vai sentenciar o processo e vai considerar o momento da sentença. Quando o juiz foi prolatar a sentença, qual era o momento, qual era a situação do momento da sentença? Lá no momento da sentença ele já tinha os 15 anos. Então a ação será procedente. Ainda que ele completou os 15 durante o curso do processo. Por que isso? Porque o juiz deve sentenciar no estado em que se encontra o processo, recepcionando o fato constitutivo do direito superveniente e prestigiando a efetividade processual. Ou seja, o juiz vai levar em consideração o fato novo. Qual é o fato novo? No momento da sentença tinha 15 anos. E ele vai fazer isso nos termos do artigo 493 do CPC. Então, isso é plenamente possível. Bom, o que o advogado do réu tinha que ter feito nesse caso?
Quando a ação foi ajuizada, ainda não tinha os 15 anos. No curso dessa ação de uso capião, ele poderia ter ajuizado uma ação reivindicatória. E se essa ação reivindicatória for julgada procedente, haveria interrupção do prazo da prescrição. Ok? Então, cuidado com essas duas questões relacionadas ao decurso do tempo.